Olá. Eles foram as estrelas do último Salão Internacional do Automóvel em Genebra, na Suíça. Já representam um quarto das vendas em países como a Noruega, mas no Brasil ainda formam uma parcela insignificante do mercado. Os carros elétricos são a principal aposta mundial da indústria para oferecer aos consumidores maior economia de energia e menor poluição do ar e sonora. Mas no Brasil ainda é muito caro importar um carro elétrico e, mais ainda, tentar superar a burocracia e os impostos para transformar um veículo normal em elétrico. É sobre isso que vamos conversar com o engenheiro Elifas Gurgel, fundador do Clube do Carro Elétrico, e que há anos trabalha para difundir a ideia de que precisamos de automóveis mais sustentáveis. Bom, conosco aqui nessa entrevista o colega Vladimir Espinosa, da Rádio Senado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E obrigado, doutor Elifas, pela sua presença também. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso em recebê-lo. A gente já vai começar logo com uma imagem aqui para a gente mostrar para os espectadores. Essa imagem mostra automóveis, isso é uma foto feita na Califórnia, são automóveis se abastecendo de energia elétrica debaixo de um painel solar imenso. Quando é que o Brasil vai chegar num nível desses, doutor Elifas? Demora muito, né? Olha, eu acredito que talvez não demore muito, né? No Brasil, nós já estamos com vários incentivos para a instalação de painéis fotovoltaicos nas residências. Já há regulamentação da ANEEL acerca disso. Então, hoje, o usuário do sistema elétrico, ele pode armazenar sua energia, isto é, ele pode gerar a sua energia e vender, entre aspas, para a concessionária, né? E fazer a compensação da sua conta. Então, é o primeiro passo para que a gente tenha, então, a nossa eletrificação da nossa mobilidade. A partir daí, é só a gente plugar os nossos carros, né, a esses painéis fotovoltaicos. Colher energia solar aqui no Brasil é coisa muito fácil, porque nós temos aí uma grande insolação. Falta incentivo para a produção do carro elétrico. O senhor falou que para fornecer eletricidade para abastecer o carro, está começando a sair um resultado melhor. Mas e para produzir o automóvel? Para produzir automóvel, nós estamos ainda enfrentando uma série de dificuldades. Não há ainda uma política definida nesses termos. Os insumos para a produção de veículos elétricos ainda são muito caros. Notadamente, o banco de baterias, que utiliza as baterias de tecnologia de lítio, né? O Brasil é o 10º produtor de lítio mundial. Nós temos aqui na América do Sul a Bolívia, o Chile, né? E fora do Brasil, a China, um dos grandes produtores de lítio e de baterias, o maior produtor de baterias de íon de lítio, né? E isso é um fator que, vamos dizer assim, dificulta, né, a produção de veículos elétricos. O essencial é a bateria. Eu diria, aproximadamente cerca de 30% a 40% do preço de um veículo elétrico está no banco de baterias, né? Que a parte elétrica, a parte eletrônica, já é bem conhecida e bem dominada no mercado. Um motor elétrico já existe desde o século atrasado, né? E os controladores são componentes eletrônicos que têm um custo relativamente baixo, né? Entretanto, a dificuldade ela é maior para a obtenção e produção de baterias. Aqui no Brasil não tem um conhecimento de indústria que produza efetivamente a bateria de lítio. Nós estamos aqui trazendo as células, né, e compondo os packs de baterias, isto é, montando, né, os bancos de baterias, né? Agora, mesmo com todas essas dificuldades, existem os entusiastas aqui no Brasil, né? O senhor mesmo tem o seu automóvel elétrico? Sim, eu fiz uma transformação de um veículo, né, que era movido a motor de combustão interna, a álcool e era um flex. Ou gasolina, era um carro flex, né? E fiz então a transformação. Eu importei todos os componentes, né, dos Estados Unidos e da China, então tem de vários, e o custo realmente é elevado, né? Notadamente o custo do banco de baterias é da ordem de $8.000, né, fazendo a cotação em dólar, né? E os demais componentes da ordem de $4.000, $5.000, né? Então, nesse caso, ainda é proibitivo você fazer essa conversão no Brasil?
O senhor acha que compensa financeiramente para uma pessoa comprar um carro convencional, digamos um carro popular, e fazer a conversão para o elétrico, mesmo com todas essas despesas? Porque o senhor, quando importou esses componentes, o senhor pagou imposto de importação sobre Sim. eles e tudo mais, e teve aquela burocracia, aquela dificuldade para desembaraçar. Compensa para a pessoa? Bom, essa compensação, ela é em virtude da forma como você utiliza o seu veículo. Então, eu costumo fazer uma conta muito próxima. Se você roda por dia aproximadamente cerca de 100, 120 quilômetros, você poderá ter o retorno, vamos dizer assim, do capital feito na transformação da ordem de 36 a 40 meses. Então, para a atividade de logística, transporte público, é perfeitamente viável. Mas uma pessoa que roda por dia cerca de 30, 40, 50 quilômetros, eu diria que o tempo de retorno após o processo de transformação é muito alto. Embora as baterias de lítio tenham uma vida útil muito alta. Quantos anos, mais ou menos? Os fabricantes, eu posso citar o nome de uma empresa, Claro. a BYD, a BYD, que é a maior empresa fabricante de baterias de lítio do mundo, eles dão uma vida útil de 30 anos à bateria. Garantem 10 anos a vida àquela bateria, né? Então, hoje, um carro a gente troca com menos de 10 anos, normalmente, né? Apesar de ser um bem supostamente durável, as pessoas não gostam de ficar com ele depois de um tempo, né? Eu diria que a indústria automobilística evoluiu muito, né? Então, os nossos automóveis, eles estão muito mais duráveis. Se você lembrar da década de 60, década de 80, os veículos tinham uma lataria que enferrujava com facilidade, não existia um tratamento muito eficaz, né, muito eficiente. O senhor falava ainda há pouco da questão das baterias, do custo da bateria. Um dos problemas que a gente observa na questão do carro elétrico, na introdução dessa nova tecnologia, é a autonomia do automóvel, né? Agora, alguns modelos já chegam a mais de 500 km de autonomia. Como é que o senhor vê a evolução da questão da autonomia para que o carro elétrico se transforme realmente numa ferramenta útil? E só completando, no seu caso, a autonomia tem sido um transtorno no dia a dia? Para mim, não. O meu carro tem uma autonomia de 150 quilômetros. Para um uso doméstico, Urbano, uso né? urbano, me atende perfeitamente. Se eu tivesse uma atividade de logística, né, ou de transporte É como público, um vendedor, uma pessoa que tem que rodar muito, né? vendedor, taxista, né? Então, é pouca autonomia. Bom, essa questão da autonomia, ela está plenamente superada. Hoje nós temos veículos com autonomia que ultrapassam até 500 quilômetros, né? Que a autonomia se resume numa coisa muito simples, é inserir bateria no carro. Claro que tem um limite. Entretanto, a tecnologia de fabricação das baterias também tem evoluído bastante, o que permite você fazer baterias mais compactas e que armazenem maior quantidade de energia. E junto com a autonomia tem a questão da recarga também, que muitas pessoas ainda reclamam. Tudo bem, você rodou 150, 200, até 500 quilômetros com o seu carro, tem que parar. E aí vem a questão da recarga, que parece que ainda toma muito tempo. É uma questão interessante também a recarga. Hoje, a recarga rápida, como a gente chama, ela demora cerca de 20 a 30 minutos para você repor 80% da capacidade total. Por que 80%? Esse 80% é um número que não prejudica a vida útil da bateria. Isto é, porque quando você faz uma carga rápida, o banco de baterias ele sofre em virtude do aumento de temperatura. Então, você coloca uma corrente muito alta, que para poder inserir no banco de baterias, fazer uma recarga rápida. Então, 30 minutos a 20 minutos, você repõe 80% da sua autonomia. Eu considero que é um tempo razoável, embora seja um tempo ainda muito grande comparado muito superior encher um comparado tanque. a encher um tanque. Bom, Agora, esses 20% restantes demoram um pouquinho mais, né? Não, ele não vai repor os 20%. Ele vai ter a recarga lenta 100%. Quando ele for fazer as recargas rápidas, ele só acrescenta 80%. Ele não
carrega a bateria na sua integralidade. Sim. Quer dizer que o cara faz uma viagem, por exemplo, de 1.500 quilômetros, ele vai ter que dar 2 ou 3 paradas nesse automóvel, por exemplo, aí ele não enche o tanque, entre aspas. Não enche o tanque, entre aspas. Ele bota 80%, para de novo mais 80%. Aí quando ele chegar lá no local, aí sim que ele vai passar a noite com o carro parado, ele pode dar a recarga total. Aí dá recarga normal, uma carga lenta, como é o meu caso. Eu uso carga lenta somente. Com isso, preserva um pouco mais do banco de baterias. Eu não tenho sentido dificuldade em fazer essa recarga e utilizar o veículo no meu dia a dia. A gente vai mostrar a primeira arte que a gente tem para conversar sobre o assunto, isso é a venda de elétricos ou híbridos, né, no Brasil e nos outros países do mundo, só para ter um termo de comparação. Como a gente citou no início, a Noruega, 23% dos veículos vendidos no país já são elétricos ou híbridos. Na Holanda, 10%, na Suécia, 2%. Nos Estados Unidos e na China, que são as 2 maiores economias do mundo, ela também engatinhando muito, mas com 1%. E 1% de carro vendido nos Estados Unidos é um bocado de carro, né? É um bocado de carro. E no Brasil, 0,05%, quer dizer, realmente desprezível, né? Esse cenário existe pelas suas informações, existe algum movimento do governo federal para realmente incentivar o crescimento desse número no país? Nós estamos aguardando com alguma ansiedade o programa Rota 2030, que possa trazer algum alento às montadoras a trazerem para o Brasil os seus veículos elétricos. Muitas montadoras que estão aqui no Brasil têm seus veículos elétricos no exterior. Então, eles vendem o veículo na versão elétrica e vendem o mesmo veículo na versão com combustão, diesel ou gasolina no exterior. Então, essa questão ainda, nós estamos aguardando essas definições para incentivo. A única fabricante que está aqui no Brasil que comercializou um veículo elétrico foi a BMW, com o i3, e atualmente não existe mais à venda BMW i3 novo. Então, se você quiser, você tem que importar diretamente um carro. Se quiser, tem que importar diretamente. Então, fica mais complicado. Aí, além do custo do veículo, o custo de importação, né? Sim, todo o processo do custo de importação. Então, não há incentivo no momento. Eu acho que eu não tenho uma boa notícia para todos nós e para quem está acompanhando. Estive muito recentemente no Ministério de Indústria e Comércio Exterior, com algumas pessoas que estão trabalhando exatamente no Rota 2030, e a informação que eu consegui colher é de que o governo não trabalha com a hipótese, por exemplo, de um incentivo tributário para se trazer carro elétrico, pelo menos a curto prazo. Isso não deve acontecer. Então, o custo do automóvel tende nos próximos anos a, infelizmente, como disse o Silvio, continuar alto. E a gente pode até mostrar aqui que tem uma previsão da própria empresa de pesquisa energética do Brasil, aqui do governo federal, né? Fazendo uma estimativa que em 2020 a gente vai estar pulando aí, que eu acho até muito otimista diante dessas informações, de 0,05 para 0,4, que é um salto bastante grande. Aí daqui a 5 anos, na verdade, né, a gente está com 1,5% de vendas de automóveis e chegar a bater nos 100 mil veículos elétricos vendidos no Brasil no ano de 2026. Eu acho um pouco otimista essa previsão diante da falta de ação do governo federal, né? E mesmo assim, perto do montante que é vendido, continua muito pouco. Né? Continua muito pouco, né? Porque a gente vê... outra arte aqui mostra um negócio que a gente pode conversar bastante sobre isso, que é interessante. Qual seria a estratégia ideal de mercado para você entrar, realmente, convencer o consumidor brasileiro de que isso é uma boa opção, né? Na avaliação dessa mesma empresa de pesquisa energética, o futuro do carro elétrico no Brasil... o elétrico puro, né, seria atuar em nichos de mercado, tipo frotas de táxi, serviços de entrega e o que chamam de car sharing, que é compartilhamento de automóvel, né? No momento, eles visualizam o futuro do carro elétrico no Brasil muito ainda dentro desse nicho, deixando que o híbrido, né, que é um carro que funciona, depois você pode explicar bem como funciona o híbrido flex, aí sim para o grande público, levando em consideração a vantagem que o Brasil tem de produzir muito etanol. O senhor acha que essa visão de futuro está correta? Eu considero equivocada. Eu defendo a tese de que nós temos que partir para a eletrificação total. Nós já estamos atrasados, nós não temos no Brasil fábricas de baterias de lítio. As tecnologias que são oferecidas hoje aqui no Brasil datam de 1800 e pouco, a bateria de chumbo ácido. De maneira que nós estamos com tecnologias ainda de 2 séculos atrás. E isso
inconcebível para o contexto mundial. O veículo elétrico ele é muito mais eficiente do que um veículo com motor explosão. Haja vista um pequeno detalhe de eficiência, uma questão de eficiência. O motor elétrico chega a ter 90% de eficiência, isto é, de toda a energia inserida nesse motor, ele aproveita 90% daquela energia para transformar em energia mecânica. O pessoal costuma tratar, quem gosta de automóvel, de torque, né? Transferência de potência do motor para as rodas mais rápido, não é isso? Sim, ele reflete no torque. O motor a explosão, ele tem uma eficiência de 30%. Isto é, para cada 100 litros de combustível que você insere no motor a explosão, que você queima, 70 litros são desperdiçados. Não se transforma na energia. Não se transforma em energia mecânica, né? E, pegando aqui o gancho, o motor elétrico tem um torque muito mais alto a partir da primeira rotação. O motor a explosão, ele só vai ter o torque máximo, que é aquela sensação de que o veículo arranca com disposição, a partir de 3.000, 4.000 rotações. E eu diria assim, dirigir um veículo elétrico, quem já dirigiu um veículo 100% elétrico, é uma tranquilidade, porque a aceleração é contínua. Por mais que os câmbios sejam automáticos, automatizados, né? Hoje tem um câmbio CVT que pretende dar uma aceleração contínua, mas o motor elétrico, ele tem esse torque máximo numa arrancada, então te dá toda aquela energia para você se deslocar com rapidez. Então, a eficiência, então voltando ao caso específico, né, de que o motor elétrico ele é muito mais eficiente, então a questão é energética. Então, aproximadamente, se a gente pegar um barril de petróleo e colocar esse mesmo barril no motor a explosão, ele vai rodar. Se a gente pegar esse mesmo barril de petróleo e colocar numa usina para gerar energia elétrica, esse mesmo carro vai rodar quase 2 vezes mais o que roda esse com motor a explosão. Mas o Brasil tem, se você me permite, um outro tipo de concorrente que outros países não têm em relação ao carro elétrico, que é o programa do álcool, do etanol, né? Uma tecnologia de cerca de 30 anos aí que ninguém abre mão, mas que, por outro lado, não decolou 100% até hoje. Eu tenho uma visão própria acerca da questão do pró-álcool. A questão que foi um programa importante, que teve um ciclo no qual havia uma grave crise de petróleo e o Brasil, então, emergiu nesse contexto. Entretanto, na minha avaliação e observando outros países, eles não consideram terra para produzir energia, e sim produzir alimento. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar. Terra tem que ser utilizada para produzir alimento para nós, seres humanos. Energia, honestamente, nós temos de graça do sol. Sim. E podemos inserir essa energia nos bancos de baterias, mover trens, caminhões, navios. Nós temos muito energia eólica nesse país, que também está muito bem desenvolvida, vem sendo muito desenvolvida nesse país, já vem fazendo parte importante. O que se pregava há 20 anos é que a energia eólica era inviável, era muito mais cara do que a energia de outros tipos, até mesmo a hidrelétrica, que é uma energia barata, né? Mas a energia eólica já está competitiva, a energia fotovoltaica já está competitiva. Vários leilões que já aconteceram da ANEEL indicam essa tendência mundial e a tendência nacional. Então, eu acho que é o momento da gente repensar a questão do álcool, desses termos, né, de que a gente está utilizando a nossa muita terra para produzir combustível, coisa que nós podemos fazer, a mobilidade pode ser obtida por outra fonte de energia, que é o sol. Vários países da Europa, como a Alemanha, por exemplo, já estão traçando um limiar que eu acho que é 2050, eles não querem ter mais nenhum carro movido com esse tipo de combustível, querem tudo carro elétrico, né? Exatamente. Em vários países europeus, a própria China já alegou também, ela tem programas de incentivos fortíssimos, né, para a obtenção, para que a população utilize veículos elétricos. Então, estão incentivando a produção de baterias
para esses veículos. São as baterias de íon de lítio, que é a tecnologia que nós hoje temos disponível em prateleira. A gente ouve falar uma série de pesquisas acerca de baterias, de várias tecnologias, mas eu, como engenheiro, digo, eu prefiro ver o que está na indústria. Muitas vezes é descoberta uma bateria com uma certa tecnologia, mas ela é inviável do ponto de vista econômico, do ponto de vista industrial. Você não consegue fazer aquilo em larga escala. Então, a gente vê muitas notícias e é bom que haja pesquisa. Numa pesquisa, ela vai chegar um momento em que vai descobrir uma coisa mais eficiente do que nós temos hoje. A gente tem até mais uma arte aqui que é interessante para falar exatamente. Você está falando de incentivo e nós temos barreiras significativas aqui para você fazer a conversão do carro, né, convencional para o elétrico, como, por exemplo, a questão das baterias que o senhor já citou. São além das dificuldades que são para você fazer essa conversão, também tem a resistência das pessoas, que a gente já tratou alguns assuntos desse aqui. As baterias, a autonomia e o custo elevado de fabricação, que o senhor está citando, inclusive o Brasil não faz bateria, tem que importar. Infraestrutura, quer dizer, ter uma rede de postos de recarga e uma regulação desse tipo de atividade, que no Brasil também não caminhou ainda, né, doutor Elifas? Sim. E o preço, que são os custos das baterias também, são altos investimentos em tecnologia que é necessário para você começar a construir carro elétrico no Brasil, né? Para as pessoas terem uma ideia, isso foi extraído da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Um sedã luxo no Brasil custa hoje R$125 mil, mais ou menos. Um sedã híbrido custa R$164 mil. E um compacto híbrido, R$127 mil. Então, por aí a gente já vê que a tecnologia que é necessária para você fazer um carro híbrido, que nem é elétrico exclusivamente, não, né? Ele ainda funciona com combustível, com queima de combustível, mas mesmo assim ele já é bem mais caro, porque isso aqui é um carro grande contra um carro pequeno e o preço é o mesmo, né? Se você pegar um compacto com motor flex, vamos colocar, está na faixa de 40, 50 mil um carro de entrada. Para 127 é uma diferença bem grande. É 3 vezes o preço, né? É verdade. Isso é uma situação que a gente consegue resolver no curto prazo. E outra coisa que eu queria te perguntar, as pessoas que vão ter um carro elétrico podem ter expectativa, por exemplo, de uma manutenção muito mais barata? Bom, pela última pergunta, eu acredito que sim. Para você ter uma ideia, um veículo elétrico, 100% elétrico, estou falando que veículo 100% elétrico é o veículo que eu defendo. Tá? O veículo híbrido, para mim, já está fora da curva. Quem fabricou, muito bem, né? Venda os que você tem, é um sucesso. Mas eu acho que nenhuma indústria hoje deve partir para um projeto de um veículo híbrido. Tá? Até mesmo porque já foram anunciadas várias notícias de países que em 2040, 2030 não vão querer nem circular veículo movido a motor de combustão interna. Né? É o que mostra que nós estamos muito atrasados ainda, né? O híbrido chegando agora no Brasil e nos outros países já é passado. Já, na minha avaliação, é passada. Então, o veículo ele tem que ser, na minha avaliação, partir para o veículo 100% elétrico. Uma coisa que eu quero citar, é que alguns estados no Brasil já isentam de IPVA o veículo elétrico. Já é um incentivo. A maior parte deles se encontra na região nordeste do Brasil. O estado de Ceará é um dos estados que isenta 100% o veículo elétrico do IPVA. Por falar em estado, só mais uma informação aí, o estado do Paraná inaugurou recentemente a primeira eletrovia do país, né, que vai de Paranaguá até Foz do Iguaçu. São 8 eletropostos, como eles dizem, e nessa distância entre um e outro, a pessoa pode sair e fazer o reabastecimento tranquilamente e cumprir esse trecho. Sim, o eletroposto é muito importante para que a pessoa sinta-se segura de pegar o seu veículo e ir para a estrada. Né? Isso aí não é a menor dúvida. Então, aos poucos, aqui no Brasil, algumas empresas estão instalando eletropostos, né? Existe na região de São Paulo, né? Paraná. Essa via, inclusive, então, parece que é um trabalho da Itaipu, né? Não, é da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel. É na BR-272 que cobre esse trecho todo de Paranaguá, o porto, né, de Paranaguá, até uma cidade turística que é Foz do Iguaçu. Sim, então isso é uma sinalização para as pessoas que podem partir para o seu veículo elétrico. Mas no mundo, a maior parte dos reabastecimentos ocorre na própria residência do proprietário do veículo. Mas é muito importante que tenha uma política, que tenha toda uma estrutura
de recarga fora da residência do proprietário do veículo, para que ele tenha tranquilidade, ele não vai ficar no meio da rua sem energia elétrica, sem poder abastecer o seu veículo. Nessa questão da manutenção que eu lhe perguntei, antes vou fazer um bate-bola rápido aqui, tá, só para saber. eu acho que eu não falei. O carro elétrico, ele usa, por exemplo, filtro de combustível? Não usa. Filtro de ar? Também não. Filtro de óleo? Também não. Então, nada disso o cara precisa pagar nem trocar, né? Não Vela também. Vela. Correia dentada. Não precisa. Correia do alternador. Muito menos. Quer dizer, isso já é uma economia bastante grande para o cara comprar o carro, né? Então, um veículo elétrico, ele tem 30% menos peça do que um veículo com motor a explosão. Então, isso aí já reflete... Desculpe, 30% menos ou 30% do total? Do total. Então, do total. Não diga assim, não, tem 30% menos. Um veículo, menos, ele tem 70% das peças de um veículo. Falando de outra forma, né? O veículo elétrico tem apenas 70% das peças necessárias para fazer um carro convencional. Se o motor a combustão tem 10, o elétrico tem 7. É isso? Sim, grosso modo. Na realidade, o motor a combustão tem cerca de, alguns motores, 200 peças móveis. O motor elétrico tem 3 peças móveis. Isso significa o quê? Significa lubrificação, significa ponto de manutenção. Menos coisas para quebrar. Menos coisa para quebrar. Né? Então, na parte de manutenção, acredito sim que as montadoras que trarão seus veículos irão dar toda a assistência aos seus usuários, né? E darão menos, provavelmente, muito menos manutenção, porque tem menos coisa para quebrar. Eu diria o seguinte, o veículo híbrido, ele é mais complexo, e tem mais coisa para quebrar, porque além da parte elétrica, tem a parte ainda do motor explosão. Né? A parte do motor explosão. Então, por isso é que eu defendo o veículo 100% elétrico. O veículo híbrido, para mim, já está atrasado. Uma última informação. O carro que o senhor usa, o senhor roda 1 quilômetro com quanto de dinheiro o seu carro? O senhor tem essa conta? Quantos reais que custa o seu quilômetro rodado? Um quilômetro rodado meu custa da ordem de 10 a 11 centavos, variando em função do preço do quilowatt-hora. No meu caso, eu uso quilowatt-hora doméstico. Se você for utilizar um quilowatt-hora rural, é praticamente a metade disso, né? Então, Isso é quantos por cento de um motor a gasolina, por exemplo? De 70% a 75% de economia. Né? Porque você vai rodar aí 10 quilômetros com R$1, né? E o preço da gasolina está quase R$5. Está quase R$5. Né? Então, a economia para rodar com carro elétrico é significativa, é muito relevante, da ordem de 70%. Né? Então, rodo, como falei, 11 centavos por quilômetro rodado. Se você conseguir energia com painel fotovoltaico, você vai fazer economizar ainda mais. Economizar ainda mais. O senhor veio aqui para a TV Senado de carro elétrico? Não, eu fui trazido aqui por um veículo. Veio de carona, veio de carona. Porque veio de carona, mais barato ainda. Eu viria com o meu carro elétrico, mas a dificuldade aqui é o estacionamento. De estacionamento é verdade. Doutor, isso nem carro elétrico resolve. É verdade. Eu queria agradecer a sua presença, doutor Lífes, no programa, ao colega Vladimir, e muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e poder discutir essa questão que eu considero de suma relevância, que é o veículo elétrico no Brasil. Sim. Foi um prazer, até a próxima. Até a próxima. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você telefona de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.